Liturgia diária. Quinta-feira Santa. Primeira leitura. Êxodo capítulo 12, versículos 1 a 8 e 11 a 14. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerem. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, e infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 115. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Segunda leitura. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. João capítulo 13, versículos 1 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa,
Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo, e disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje recebemos aqui o Antônio para comentar as leituras da Quinta-feira Santa. Começa o Conversando sobre a Palavra. Oi, pessoal. Sônia, tudo bom? Hoje a gente celebra a Quinta-feira Santa, onde Jesus, na última ceia que fez junto com os seus discípulos, faz a instituição da Santa Eucaristia. Nesse dia, gente, particularmente, a nossa igreja comemora não só a instituição da Santa Eucaristia, mas comemora também a instituição do Sacramento da Ordem. Vocês sabiam? Pois é, hoje é um dia muito rico em celebrações e a gente vai tentar falar um pouquinho delas aqui. Na Quinta-feira Santa, quando nós falamos nesse dia, a primeira coisa que vem à nossa mente é a celebração da Ceia do Senhor. Mas nós temos uma outra missa, que é realizada nesse dia, que também tem uma importância muito grande, que costuma ser chamada de Missa dos Santos Óleos. Pois é, essa é mais uma das cerimônias litúrgicas desse dia. Nessa cerimônia, gente, são abençoados os óleos que serão utilizados durante todo o decorrer do ano pelas nossas igrejas. E são 3 tipos de óleos que são abençoados nesse dia: o óleo do crisma, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. Normalmente, pessoal, essa celebração ela conta com a participação dos bispos e dos padres de toda a diocese onde ela é realizada. Agora, pessoal, eu vou tentar fazer um rápido comentário sobre as leituras de hoje. E como as demais celebrações que eu havia mencionado no início do nosso programa acontecem no contexto do Evangelho, eu vou deixar para falar mais sobre elas quando chegar o momento. Combinado? Pois é, vamos lá então. Na primeira leitura de hoje, nós vemos um trecho retirado do livro do Êxodo. Pessoal, o livro do Êxodo, como a gente já viu em outras oportunidades, ele faz parte de um conjunto de 5 livros, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia. Esse conjunto de livros, que inclui os livros do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é chamado de Pentateuco.
Essa expressão Pentateuco, ela vem do idioma grego e ela tem um significado parecido com 5 rolos, 5 recipientes, ou ainda 5 volumes, 5 textos. Dá para a gente entender o que isso quer dizer para nós. O nosso trecho de hoje, ele nos mostra os preparativos que deveriam ser feitos pelo povo de Deus antes do grande episódio da saída dos hebreus do domínio a que estavam submetidos pela escravidão, que havia sido imposta a eles pelo faraó. Normalmente, nós vemos nesse texto a instituição da Páscoa do povo judeu. Ou seja, da passagem que eles fariam da vida de escravidão a que eles estavam submetidos para a liberdade rumo à terra prometida. Era o Senhor Deus quem iria passar pelo Egito no meio daquele povo para fazer a libertação. Pois é, gente, Páscoa é a passagem do Senhor. No texto de hoje, a gente vê Moisés recebendo uma orientação da parte de Deus, que deveria ser seguida de maneira rigorosa pelas pessoas. Todos os membros do povo deveriam celebrar a Páscoa, deveriam celebrar essa passagem do Senhor que estava por acontecer, sacrificando um cordeiro sem defeito por família. Pessoal, a gente tem que sempre lembrar que as leituras do Antigo Testamento elas devem ser entendidas dentro do contexto em que elas foram escritas, dentro da cultura dos povos que habitavam aquela região naquele tempo. Nós não devemos ficar fazendo julgamentos acerca da maneira como aquelas narrativas são descritas para nós. Querer entender o contexto das leituras de acordo com o estilo de vida, de acordo com a cultura, com o entendimento que a gente tem hoje, é um grave erro, gente. Nós devemos sempre tentar conhecer como eram a cultura e os costumes daquele tempo. Então, baseados nessa linha de entendimento, os estudiosos das Sagradas Escrituras entendem que aquele tipo de ritual era comum entre os pastores daquele tempo. Eles sacrificavam um animal do seu rebanho com o objetivo de proteger os seus rebanhos e as suas famílias de todos os tipos de males, de doenças que eles atribuíam a espíritos maus que tentavam prejudicar a vida deles. O sacrifício desse animal e o sangue dele colocado na entrada da tenda daquela família, era a maneira como eles acreditavam que as suas famílias ficariam protegidas. Dessa maneira, como Deus ele sempre atua de acordo com o entendimento das pessoas, Moisés prepara a saída do povo do Egito, dando um novo sentido para esse costume. O sangue do cordeiro, com o qual será marcada a entrada da tenda dos membros do povo hebreu, vai ser um sinal para que o anjo de Deus que virá para punir aqueles opressores, aqueles que estavam escravizando as pessoas, essa marca de sangue, ela vai servir como aviso, como proteção, para que os hebreus não sejam atingidos pelo flagelo que estava por acontecer. Deus diz a Moisés que iria passar pela terra do Egito e que mataria todos os primogênitos dos egípcios, desde os primogênitos dos animais até os primogênitos das pessoas. Mas, as tendas que estivessem marcadas com o sangue do cordeiro seriam a garantia de que a morte não entraria naquela casa. E o animal que seria sacrificado, esse cordeiro, ele deveria servir de alimento, ele deveria ser consumido em uma ceia, antes da partida do povo para a liberdade, antes da partida do povo para fora do Egito. No nosso texto, ainda vemos que nesta ceia, o cordeiro deveria ser comido com pão, que tinha que ser feito sem fermento, e também com ervas amargas. Diz também que essa ceia deveria ser feita às pressas, porque era a passagem de Deus que estava por acontecer. Era a libertação daquele povo que estava para chegar até eles. E dessa maneira, gente, eles deveriam estar de prontidão para partir. Eles não poderiam estar distraídos, envolvidos numa longa festa. Essa celebração, gente, tinha que acontecer todos os anos.
né? Ela deveria ser feita depois por todos os anos, como uma forma de se perpetuar a memória desse episódio, dessa libertação, desse grande prodígio que Deus iria realizar em favor do seu povo, libertando as pessoas da escravidão. Pessoal, a festa da Páscoa se tornou a grande festa do povo judeu. E tempos depois, essa festa também iria se tornar a principal festa do povo cristão. Só que agora, a Páscoa iria se realizar em torno de Jesus. A Páscoa teria um novo sentido. Ela deixaria de ser a celebração da passagem da escravidão do Egito para a Terra Prometida e passaria a ser a celebração da passagem da morte para a vida. Jesus, como ele é chamado, por João Batista, e como nós repetimos todas as vezes nas nossas celebrações eucarísticas, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o pecado que faz com que estejamos presos à morte. Com Jesus, somos livres do pecado, somos livres da morte, e caminhamos não mais rumo a uma terra prometida, mas caminhamos rumo a uma nova vida, a vida eterna junto de Deus. Na Páscoa do povo judeu, um cordeiro tinha que ser sacrificado todos os anos para a celebração daquela festa. Mas na nova Páscoa, Jesus ele é um cordeiro definitivo, aquele que foi sacrificado uma única vez, para que todos os nossos pecados fossem perdoados, para que nós fôssemos libertos da escravidão do pecado. Jesus é o cordeiro perfeito e definitivo. O sangue de Jesus, o do Cordeiro de Deus que foi derramado na cruz, é a nossa garantia de que Deus está sempre com a gente, perdoando as nossas faltas, nos oferecendo sempre a oportunidade de recomeçar, de nos reconciliarmos com Ele, nos deixando sempre próximos do coração do Pai, nos amando infinitamente. E hoje, nós não precisamos mais fazer os sacrifícios que eram feitos no ambiente da antiga aliança, do Antigo Testamento. Jesus, através da doação da sua vida por nós, se tornou um sacrifício definitivo que une as pessoas, que reconcilia as pessoas com Deus. Pensemos um pouco nisso, gente. Na segunda leitura de hoje, nós vemos um trecho da carta de São Paulo, da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E como nós já vimos em outros programas, Paulo chegou em Corinto durante a sua segunda viagem missionária e ficou por lá mais ou menos 1 ano e meio. A comunidade de Corinto, pessoal, era muito fervorosa, mas também era muito exposta a influências de outras culturas, particularmente da cultura helênica. E isso acabava refletindo no campo religioso, onde surgiam pessoas que queriam adequar o cristianismo aos valores da cultura grega daquela época. Por causa dessas confusões, Paulo quis deixar por escrito no que consistia a grande celebração dos cristãos, que era a Eucaristia, de maneira a tentar esclarecer, a clarear um pouco a mente dos coríntios. No texto que nós lemos hoje, Paulo coloca na boca de Jesus as palavras ditas no momento da realização da última ceia. Naquele tempo, pessoal, a celebração da Eucaristia era uma festa de confraternização, onde as pessoas partilhavam dos alimentos que cada um trazia. Mas, como a comunidade de Corinto era baseada num sistema, até escravocrata, que dividia as pessoas por classes sociais, acabava acontecendo um grande problema aí. Cada grupo pertencente à sua classe social deveria comer daquilo que ele mesmo trazia. E dessa maneira, as pessoas que eram mais pobres e que não tinham como trazer alimentos para compartilhar com os outros, acabavam às vezes ficando sem nada para comer. E o resultado disso era que a celebração da Eucaristia, ao invés de ser um momento de confraternização e de partilha, estava se tornando uma celebração de ostentação, de discriminação, ou seja, nada condizente com o que Jesus quis transmitir para nós. Paulo, então, ele lembra aos coríntios que a Eucaristia deveria ser um momento de memória permanente da morte de Jesus e do seu exemplo, do seu sacrifício por nós.
Ela deveria marcar a celebração do dom da vida, que é oferecido para todos, né? Tinha que marcar, né, a celebração de uma nova humanidade, comprometida com os valores do Evangelho, e não amarrada a questões de preconceito, de discriminação, né, que fazia com que alguns grupos de pessoas fossem muito mais privilegiados em relação a outros grupos. Pessoal, né, seria uma verdadeira incoerência fazer a celebração da Eucaristia quando dentro dessa própria celebração estavam se praticando esquemas de discriminação, esquemas de marginalização das pessoas mais pobres. A comunidade de Corinto precisava entender que para participar com dignidade da celebração da Eucaristia, eles deveriam formar um único corpo, onde esse tipo de divisão fosse superada de uma vez por todas. Se não fosse dessa maneira, gente, eles estariam desvirtuando o sentido da celebração eucarística. E a consequência da celebração da Eucaristia, que deveria ser percebida pela comunidade de Corinto, devia ser a prática da solidariedade e da partilha entre os seus membros, sem que houvesse discriminação de pessoas. E por fim, né, quando Paulo diz que todas as vezes que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vemos, gente, que não faria nenhum sentido anunciar algo em nome de Jesus ou esperar pela sua vinda, se a comunidade estivesse vivendo totalmente em desacordo com aquilo que Ele nos ensinou. Essa é uma boa reflexão para a gente fazer dentro das nossas comunidades. Como é que nós celebramos a nossa Eucaristia? Será que a gente lembra de colocar em prática os valores do Evangelho nas nossas celebrações? Ou nossas celebrações, né, são apenas meras práticas ritualísticas, que não têm nenhuma relação com a essência dos ensinamentos de Jesus? Hoje, particularmente no dia em que nós celebramos a instituição da Eucaristia, façamos uma reflexão bastante criteriosa sobre isso. Não adianta a gente celebrar Jesus se a gente não viver os valores do seu Evangelho nas nossas vidas, tanto dentro da nossa igreja quanto fora dela. No Evangelho de hoje, nós vemos a celebração da Ceia do Senhor na narrativa do evangelista João. Nós devemos lembrar, gente, que esta ceia, ela não pode ser vista apenas como uma refeição, né? Como a última refeição que Jesus comeu com os seus discípulos. Ela é muito mais do que isso. Ela tem um caráter de testamento, de memória para todos nós. Jesus, ele estava muito consciente do destino que estava esperando por ele. E justamente por isso, ele reúne aqueles que eram mais próximos dele, aqueles que ele compartilhava, né, a sua intimidade, para partilhar alguns segredos do seu coração. Jesus queria confirmar para eles que estava firme no seu propósito de seguir em frente com a missão que ele havia recebido do Pai. E nesse contexto, nós vemos mais uma grande celebração que é feita dentro da Quinta-feira Santa, que é a celebração do lava-pés. Essa, gente, é uma celebração que, muito mais do que aparenta ser, ela tem um significado grandioso. Com esse gesto, Jesus mostra para aqueles que estavam junto com ele todo o seu afeto, mas também mostra toda a sua autoridade. Uma autoridade que só pode ser compreendida na medida do serviço. Se Jesus foi aquele que serviu totalmente, ele é aquele que possui a maior autoridade. Essa é a lógica. Esse é um conceito de autoridade totalmente distinto daquele que o mundo ensina para a gente. Para o nosso mundo, quem tem mais poder, né, quem intimida mais, quem é mais forte, quem é mais rico, quem é mais influente, esse é aquele que tem mais autoridade. Mas na visão de Deus, na visão do Evangelho, quem tem mais autoridade é aquele que mais serve. Dessa maneira, pessoal, dentro daquele ambiente em que os amigos de Jesus desfrutavam, né, de uma grande intimidade, né, porque afinal os discípulos foram companheiros muito próximos de Jesus na sua missão. Dentro daquele ambiente, Jesus lava os pés de todos eles, inclusive os pés de Judas, que viria a ser o seu traidor.
Isso rompe, pessoal, com todos os esquemas de autoridade que nós aprendemos a reconhecer. Ao invés de ser servido por todos, o Filho de Deus se dispõe a servir a todos, se dispõe a ocupar o lugar daqueles que eram considerados os últimos da sociedade do seu tempo. Jesus se identifica exatamente com essas pessoas. E isso faz com que os discípulos fiquem totalmente perdidos, até mesmo desconcertados com essa atitude de Jesus. A confusão é tão grande que Pedro chega até mesmo a acreditar que aquela desigualdade que eles viviam era legítima, era até mesmo necessária. Ele não foi capaz de compreender que a autoridade de Jesus era fundamentada no amor, mas num amor tão grande pelas pessoas, que era capaz de produzir igualdade e fraternidade extremas, ao ponto do Mestre, aquele que era o maior entre todos, ser o mesmo que faz o serviço daquele que é o mais humilde, daquele que lavava os pés das pessoas. No fundo, gente, talvez Pedro soubesse que se ele aceitasse que Jesus fizesse aquele trabalho para ele, isso também faria com que ele estivesse comprometido com o Messias, ao ponto de aceitar que a missão do Messias seria realmente servir os mais pobres. E talvez Pedro não estivesse ainda preparado para aceitar o Messias, dessa forma. Vamos lembrar sempre o tipo de Messias que os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias militarista, libertador. Talvez Pedro ainda não estivesse preparado para aceitar a missão do Messias como ela era. Mas Jesus, gente, ele faz questão que Pedro aceite que ele lavasse os seus pés, como um sinal de entrega, da sua entrega total até a morte, por amor de cada um. Se Pedro não aceitasse essa condição, Jesus diz que ele não teria parte com ele. E aí Pedro aceita, também daquele jeito impulsivo dele, sem hesitar, porque o amor que Pedro sentia pelo Mestre falava sempre muito mais alto dentro dele. Somente mais tarde, quando Pedro recebesse o Espírito Santo que Jesus havia prometido, ele ia ser capaz de entender aquilo tudo. E por fim, pessoal, Jesus deixa bem claro que aquele seu exemplo deveria ser seguido por todos os seus discípulos. Ele diz: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pessoal, nas nossas comunidades existem muitas funções diferentes, muitas atividades que nós podemos exercer, mas todas elas devem sempre colaborar para que o bem comum, para que o amor seja sempre buscado em primeiro lugar. Não há lugar, gente, numa comunidade que se diz cristã, católica, para que as pessoas se sintam superiores umas às outras por causa da atividade que elas exercem. É somente numa relação entre irmãos, numa relação de serviço, numa relação onde uns lavam os pés dos outros, indistintamente, sem fazer acepção de pessoas, seja por qual critério for. É nesse clima que a comunidade pode se realizar, que a comunidade pode ir de encontro ao Mestre, para que um dia possa ter parte com ele, assim como Jesus falou para Pedro. E para terminar, que a gente possa levar o exemplo de Jesus que nós vemos nesta Eucaristia, o exemplo de Jesus que lava os pés dos seus discípulos, não como uma ordem para que a gente se abaixe diante da grandeza das outras pessoas, não como uma atitude de submissão que nós devemos ter em relação às pessoas que são mais poderosas do que nós nesse mundo, mas que nós possamos enxergar no exemplo de Jesus o dever que nós temos de nos abaixar diante da pequenez das pessoas, a necessidade que nós temos de nos curvar diante daqueles que são considerados os menores nesse mundo. Foi isso que Jesus fez durante toda a sua vida. Foi esse o exemplo que ele nos deixou. O maior entre vós deve ser aquele que mais serve. Essa era a mensagem de hoje, pessoal. Feliz Quinta-feira Santa para vocês. Que vocês possam meditar profundamente
no significado dessa celebração de hoje. Um abraço e amanhã a gente retorna com o programa da Sexta-feira Santa. Fiquem com Deus e até amanhã. Obrigada, Antônio. Obrigado, ouvintes. E que Deus abençoe a todos.